Oi, boa tarde. Vamos lá resolver essa tua questão. Vê só, a questão fala assim: o processo de deteriorização do concreto utilizado numa certa construção após um ano pode ser representado aproximadamente pela função tal. E aqui ele dá a função pra gente. Onde P de x representa o valor da porcentagem não degradada do concreto. Não degradada do concreto. E x o número de anos após a sua construção. Supondo que o limite aceitável para o concreto deteriorado seja 10% do seu valor total, o concreto utilizado nessa construção deverá ser substituído após quanto tempo? Vamos lá. O tempo que ele vai ter que ser substituído é o tempo máximo, certo? É o tempo em que é quando tiver deteriorado 10% do concreto, porque justamente passou de 10%, aquela construção ali já não vai estar boa, já não vai estar segura, digamos assim, porque mais de 10% do concreto vai ter sido deteriorado. Então, a gente tem que, o tempo que ele está pedindo, esse tempo que ele está pedindo é o tempo em que passa de 10% a deteriorização desse concreto, porque o máximo seguro é 10%, o limite aceitável é 10%. Então, passou disso, esse concreto vai ter que ser substituído. Então, é esse tempo que a gente tem que calcular, o tempo em que passou de 10%, certo? E a gente vai usar essa função para isso. Então, vê, ele fala que o valor de P de x nessa função representa a porcentagem não degradada do concreto. Então, o que a gente vai fazer? Se o limite é 10, se é 10% degradado, o resto que não vai ser degradado, que é justamente esse P de x, porque é a parte que não foi degradada, é 90%, porque você tinha 100%, 10% se degradou, então 100 menos 10 dá 90. Então, a gente vai ter 90% não degradado desse concreto, certo? Então, a gente aplica esse 90% aqui no lugar de P de x na função. Então, vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos lá. Eu já vou começar substituindo na função, certo? Isso aqui é 90, a gente acabou de ver por quê. É igual a 99 menos 0,9 vezes o log de 100 vezes x elevado a 4. Vamos lá. Para a gente resolver essa função logarítmica, a gente vai precisar saber de uma propriedade logarítmica, que é uma das propriedades mais básicas. Essa propriedade ela fala assim, que o log de um número, que eu vou chamar de A, vezes outro número que eu vou chamar de B, em alguma base que eu vou chamar de C, é igual ao log desse número A na base C mais só um minuto, desse número A na base 6, na base C, mais log de B também na base C, certo? Então, sempre que você tiver o log de dois números sendo multiplicados dentro de um parêntese, você faz isso, você soma o logaritmo deles na mesma base, certo? O log de A vezes B na base C é a mesma coisa de o log de A na base C mais o log de B na base C. A, B e C aqui são letras que eu estou usando, mas que, no caso, nas questões, vão vir em forma de números, né? De qualquer número. Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Observa, é o log de 100 vezes x elevado à quarta em uma base que não está aparecendo, né? Mas que é na base 10. Quando não aparece, quando esse C aqui não estiver aparecendo, é porque vale 10, certo? É na base 10. Então, vamos lá. É justamente o que está acontecendo aqui. Então, a gente vai usar essa propriedade para resolver essa partezinha aqui inicialmente. Vamos lá, repetindo essa primeira parte, que é 90, é igual a 99 menos... Esse 0,9, ele está multiplicando por tudo isso aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, 0,9... E aí, eu vou colocar tudo isso aqui entre parênteses, para a gente saber que esse 0,9 está multiplicando por tudo, certo? Que é o log de 100 vezes x elevado à quarta. Então, vai ficar, como a gente viu na propriedade, vai ficar o log de 100 na base 10, mais o log
de x elevado à quarta, certo? Então, vamos continuar. Vai ficar 90 igual a 99 menos. Agora a gente vai fazer uma distributiva. 0,9 vezes o log de 100 e 0,9 vezes o log de x elevado à quarta. O log de 100 na base 10, já que não tem nada aqui, a gente sabe que é 10, né? Aqui embaixo. O log de 100 na base 10 vale 2. Isso assim você tem que saber decorado, certo? Então, a gente... se tu não sabia, agora você tá sabendo. Decora isso. O log de 100 na base 10 vale 2. Então, você vai fazer... isso aqui tudo vale 2, certo? Então, vamos lá. 0,9 vezes 2 mais o log de x elevado à quarta. Esse log de x elevado à quarta, como é? Tem outra propriedade que fala assim, que quando a gente tem... Cadê o pincel? Aqui, quando a gente tem o log... Quando a gente tem o log de um número que eu vou chamar de A, numa base que eu vou chamar de B, eu vou chamar de C aqui só porque no outro eu usei C também. E esse A está elevado a um número x, o que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar esse x e vai passar aqui para frente. A gente pega o expoente e passa aqui para frente do log multiplicando. Então, vai ficar x vezes o log de A na base B. Certo? Então, esse x a gente passou para cá multiplicando. É justamente o que está acontecendo aqui. É o log de um número, que no caso é x, elevado a outro número, elevado a 4. E no caso, na base 10 também, porque a gente não está vendo, certo? Como não está escrito, é porque é na base 10. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar essa propriedade aqui também. E vai ficar como? Vamos lá? A gente vai passar esse 4 para cá, multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes o log de x na base 10, sendo que eu não vou colocar esse 10 porque não precisa, né? Aí, vamos lá. Porque a gente já sabe que é 10, não precisa colocar ali. Vai ficar 90 é igual a 99 menos. Agora sim, a gente vai fazer a distributiva. 0,9 vezes 2 é 1,8. É 1,8. E 0,9 vezes... E no caso, isso aqui é menos 0,9, né? Vamos prestar atenção. Então, fica menos aqui também. E... porque menos com mais, menos. E aqui menos com mais novamente. Então, vai ficar menos 0,9 vezes 4 log de x. Então, 0,9 vezes 4 vale 3,6. Então, vai ficar menos 3,6 log de x. Certo? Log de x. E aí, a gente vai continuar essa... Vamos continuar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como esse a gente quer saber justamente o log de x, porque a gente quer saber quanto x vale, eu vou passar esse 3,6 para o outro lado da equação, para ele ficar positivo, já que aqui ele está negativo, certo? Então, vai ficar 3,6 log de x é igual... E esse 90 eu vou passar para o outro lado para somar com esses números aqui, certo? Vai ficar 99 menos 1,8 menos 90, porque o 90 está positivo do outro lado, certo? Então, fazendo essa conta aqui, você vai ter 99 menos 1,8 menos 90. Você vai ter, como resultado nisso, 7,2. Então, a gente vai ter 3,6 log de x é igual a 7,2, não é isso? É igual a 7,2. Então, continuando, a gente vai fazer o quê? Vai passar esse 3,6, ele tá aqui multiplicando pelo log de x, a gente vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar log
de x é igual a 7,2 dividido para 3,6. Então, a gente vai ter que log de x, 7,2 dividido para 3,6 dá exatamente 2. Então, a gente chega aqui, log de x vale 2. No caso, log de x na base 10, né? Porque a gente não tá vendo. E como a gente viu aqui em cima, e como a gente já tem que saber decorado... Como a gente viu aqui em cima, e como a gente já tem que saber decorado, o log de qual número na base 10 vale 2? É o log de 100. Justamente, a gente fez isso aqui em cima, ó. Log de 100 na base 10 a gente substituiu por 2. Lembra que eu te disse que o log de 100 na base 10 vale 2? Então, é exatamente isso. A gente olha para isso aqui e a gente pensa, qual é o número que na base 10, qual é o logaritmo do número na base 10 vale 2? É 100. Então, a gente chega aqui, x é igual a 100. Certo? Então, isso aqui é o nosso x. E aí, olhando a questão aqui, ele fala que x é o número de anos após a sua construção. Então, são 100 anos. 100 anos. Em 100 anos, você vai bater 10% do concreto. 10% do concreto vai estar desgastado. Então, a gente vai ter que substituir esse concreto. Então, é justamente isso. Após 100 anos, a gente vai ter que substituir, que é o que ele está perguntando. No caso, 100 anos é a mesma coisa que 10 décadas, né? Porque é 10 vezes décadas. Então, são 10 vezes 10, que dá 100. Justamente a letra D, porque 10 décadas, certo? É isso, espero que tu tenha entendido. Essa questão é justamente você saber essas duas propriedadezinhas aqui, certo? Tu tem que saber essas propriedades e tem que saber as outras também. Se tu não teve aula sobre isso, vai numa aula da academia, procura uma aula de matemática sobre logaritmos, que o professor ele vai dar essas propriedades para tu, e é a chave da questão para tu saber resolver esse tipo de questão, certo? É isso, espero muito que tu tenha entendido. Se tu não tiver entendido, manda de volta que eu explico de novo. E se tu tiver entendido e tu puder comentar aqui nos comentários que entendeu pra eu ficar tranquila, vai ser muito legal, porque às vezes o aluno nem manda de volta e nem fala que entendeu, aí a gente pensa que desistiu de entender a questão, sabe? Não sabe se o aluno realmente entendeu. Então é isso, se tu puder comentar que entendeu, vou ficar bem feliz, tá? É isso. Bons estudos, viu?